Vamos fazer pão com as crianças? Antes de você prosseguir, se inscreva no meu canal e dê um like. E me mande comentários dos vídeos e até sugira temas. Olha, é um prazer realmente receber as comunicações de vocês. O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Em alguns lugares ele é considerado sagrado. Ele é utilizado em cerimônias, em celebração. Para muita gente o pão significa vida, ele representa a vida. Então vamos fazer da nossa cozinha esse momento um tanto quanto ancestral. E para isso então eu convido você a fazer pão. Eu sei que existem muitas receitas, você pode pegar muitas receitas boas, pode ver vídeos no YouTube que explicam direitinho como se faz pão. Mas eu quero aqui recomendar que você faça pão de 2 ingredientes e já explico por quê. Você fazer pão de mandioca, não de mandioquinha, pão de mandioca e pão de milho. Por quê? Esses 2 ingredientes têm tudo a ver com a nossa ancestralidade dos indígenas. Os índios, os nossos índios, têm esses 2 ingredientes muito forte na sua cultura alimentar. Então, vamos fazer o momento da cozinha, um momento em que a gente vai produzir um pão que vai nos alimentar fisicamente, mas também que pode nos nutrir culturalmente. A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, ela foi durante muito tempo a alimentação básica dos nossos índios. Quer dizer, quando os portugueses chegaram no Brasil, os nossos índios já comiam mandioca há muito tempo. Aí os portugueses perceberam que era muito saboroso e incluíram na sua culinária. A mandioca tem muitas qualidades nutritivas. Bom, você imagine, para ser um alimento básico e os índios sobreviverem muitos e muitos anos com ela, sinal de que ela é um alimento muito nutritivo. Tem muitas fibras, ela tem carboidrato, tem potássio, tem cálcio. E o milho? O milho também os nossos indígenas usavam antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. E ele tem uma vantagem sobre os outros cereais. Por exemplo, se você vai comer arroz, se você vai comer trigo, são cereais que eles perdem a casca quando industrializados. O milho não. O milho mantém a casca, ou seja, mantém os seus nutrientes que fazem muito bem para a nossa saúde. Então, mandioca e milho são muito bons para a nossa saúde. Até hoje, muitas tribos indígenas mantêm o cultivo do milho. E é interessante porque eles fazem do cultivo do milho um ritual. É uma comida tão importante, então para plantar, eles têm lá um ritual e depois para colher, é uma forma deles agradecerem aos céus poderem ter um alimento que o sustente durante tanto tempo. Então a minha sugestão é que você vá com as crianças para a cozinha para produzir esses 2 tipos de pão. O pão de mandioca e o pão ou aipim, né, ou macaxeira, e o pão de milho. O pão de milho fica muito bonito, que ele fica bem, com a massa bem amarelinha. Então, mas é para as crianças botarem a mão na massa. Os pequenos põem em cima da cadeira para que eles possam ajudar a misturar a massa. Tem um período de socar a massa, ou sovar a massa e amassar bastante a massa. E isso as crianças vão fazer divertido, fazer assim, tem que fazer força nos dedos. E durante muito tempo, às vezes 10 minutos, você tem que ficar lá, né, sovando a massa. Depois, olha que coisa bonita, você põe a massa para descansar. Cobre com um pano e ela fica lá. Depois de uns 30, 40 minutos, você vai lá, ela cresceu. E aí você sova mais um pouquinho para depois fazer o formato que você quer. Se você quiser para as crianças pequenas, pode fazer uns bolinhos assim pequenos, que depois vão crescer lá no forno. Ou então pode fazer trançar. Essa é a minha proposta, de você fazer com as crianças um alimento que é ancestral. E aproveitando a nossa ancestralidade indígena. Sabe que eu tive vontade de fazer esse vídeo quando eu vi que lá na Nova Zelândia, os neozelandeses respeitam muito a cultura maori, que é a cultura dos nativos. Eu vi lá que eles comemoram o Ano Novo dos Maori. Os ingleses comemoram o Ano Novo dos Maori. E aí vem desse belo exemplo da Nova Zelândia, de respeito mesmo aos nativos. Eu pensei, que homenagem eu poderia fazer aos nossos indígenas? E é por isso que eu estou propondo a você um pão, que é um alimento ancestral, de mandioca e de milho, que são 2 alimentos básicos da cultura indígena.